Olá, queridos irmãos! Estamos aqui em mais um vídeo, no quarto episódio da nossa série, do resumo do que foi a Reforma Protestante e o legado das mulheres na história da Reforma. Então, hoje, nós vamos iniciar aí, conhecer um pouco mais das mulheres na história da Reforma na Alemanha. E a gente vai ver que não foi só apenas esposas de reformadores que deixaram um legado na história, mas também mães, de reformadores, rainhas, e a gente vai ver, a rainha a gente vai ver a partir do próximo vídeo, do quinto episódio. Mas hoje a gente vai ver, a história da irmã de um dos reformadores que deixou um legado lindo na história, e exemplo a ser seguido. Antes da gente entrar no vídeo, eu queria pedir para você, que tem gostado dos nossos vídeos, do nosso conteúdo, queria pedir para que você curtisse o nosso vídeo e também se inscrevesse no nosso canal. Nós temos percebido que em torno de 10 a 15% das pessoas que têm assistido o vídeo, por exemplo, essa série nossa em especial, mais ou menos 10 a 15% das pessoas não são inscritas no nosso canal. Então, nós vamos pedir a você que se inscreva, curta e compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas possam conhecer um pouco mais da história da Reforma, bem como o legado que essas grandes mulheres deixaram na história. Então, faça isso, comente aí nos nossos vídeos. Isso faz com que tanto curtir, comentar e até compartilhar também, a questão de visualizações, isso ajuda muito o nosso canal, trazendo relevância para ele, e assim mais pessoas podem ter acesso, pode ter acesso ao conteúdo que nós temos aqui. Então, se tem sido bênção para você, nos abençoe também. Se inscreva, curta e compartilhe os nossos vídeos. Ok? Conto aí com vocês. Mas vamos lá, dando início aí ao nosso vídeo. Nós vamos ver hoje a história de duas mulheres, uma é a esposa de um reformador e outro a irmã de um dos reformadores, que deixaram um legado aí muito grande na história e exemplos a serem seguidos. Vamos lá. Catarina Zell é o nome dela. Ela, é esposa de Matthias Zell. Matthias Zell foi o primeiro pregador do protestantismo em Estrasburgo. Lembrando que como a gente viu no vídeo anterior, a reforma não ficou isolada, ela se espalhou. E agora a gente vai ver essas duas mulheres, o legado dessas mulheres na Alemanha. E aqui, em especial, Catarina Zell, em Estrasburgo, que foi o local onde o seu marido, Matthias Zell, foi o primeiro pregador do protestantismo. Catarine veio de uma família de artesãos e, felizmente, recebeu de seus pais uma excelente educação, que cuidadosa e sabiamente utilizou em favor de sua fé. O seu casamento com Zell ocorreu em 3 de dezembro de 1525. Ela provou ser uma piedosa, ocupada e discreta esposa e de completa harmonia com o seu esposo. Como ela havia recebido uma boa educação, o seu domínio da Bíblia deu a ela um conhecimento profundo da religião. Olha que bênção! Tendo sido dotada de grande coragem e de grande eloquência natural, ela possuía grandes habilidades para defender os seus pontos de vista, fosse por meio de palavras ou por escrita, se assim fosse o caso. Então, seja falando ou seja escrevendo, ela sabia muito bem defender a sua fé e tinha uma eloquência natural, que lhe era natural, Ela falava, vamos dizer, falava pelos cotovelos, E ela falava muito bem, principalmente quando o assunto era defender a sua fé. O que assim ela bem o fez. O seu grande alvo era propagar o evangelho nos locais mais distantes. Algumas vezes parecia até que ela se excedia nisso ao seu próprio esposo, de modo que ele parecia ter ficado um pouco ofuscado pelos seus talentos. Martin Bucer, que sucedeu o seu esposo em Estrasburgo, que também deixou um grande legado,
dá testemunho dela, falando que ela era tão temente a Deus e tão corajosa como um herói. Olha só o testemunho que ele dá desta mulher. Ela era tão temente a Deus e tão corajosa que ele a comparou a um herói. A sua correspondência foi bastante numerosa e nisso ela era excelente. Ela se correspondeu com Lutero, com Zwinglio e com Bullinger. Ela foi autora de um grande número de obras. Publicou um trabalho de conforto às suas irmãs perseguidas na congregação de Zezinghe, mais ou menos assim o nome da cidade, cujos esposos tinham sido levados pelos austríacos. Então, ela foi uma grande escritora, escreveu aí até esse trabalho de conforto a essas irmãs, né? Se correspondeu com grandes nomes, como nós vimos aí, Lutero, Zwinglio, Bullinger. Então, ela era realmente uma mulher extraordinária. Então, ela escreveu também uma introdução para um inário, e dentre outras correspondências e defesa da sua fé. Além disso, também encheu sua vida de boas ações, estando continuadamente ocupada assistindo e dando atenção aos doentes, necessitados e aos refugiados. Fosse por esforço próprio, ela mesma metendo a mão na massa, como a gente poderia dizer, né? Como também fosse conseguindo outras pessoas para socorrer essas pessoas, doentes, necessitados e refugiados. Assim, ela recepcionou a muitos dos maiores reformadores que chegavam refugiados, tais como Martin Bucer, Zwinglio e o próprio Calvino. Olha só, ela teve contato com Lutero, com Calvino, com Zwinglio, com Martin Bucer e tantos outros homens piedosos. Então, ela teve aí uma obra, né, como é que a gente pode dizer assim, louvável. Então, durante 14 dias, ela foi serva e cozinheira durante uma conferência entre Lutero e Zwinglio, que trouxe muitos ilustres reformadores a Estraburgo. E isso é uma coisa que realmente vai chamar a atenção, vai se destacar na história dela. Essa doação, essa forma que ela se deu para servir a esses homens nessa conferência que teve aí, que trouxe muitos reformadores, né? Ela se doou literalmente como serva, como cozinheira desses homens. O seu esposo veio a falecer em 9 de janeiro de 1448. Por ocasião da morte de Zéu, seu esposo, as circunstâncias mudaram muito por lá em Estraburgo. O imperador tentou introduzir ritos romanos e o luteranismo foi introduzido na cidade. Porém, ela não era o tipo de mulher que se manteria em silêncio quando os atos e as visões de seu esposo e de sua fé estavam sendo atacadas. Ela escreveu um livro lamentando a condição em que eles se encontravam e implorou que a cidade permanecesse fiel a Cristo e desistisse do Papa, e também escreveu contra os que se levantaram contra as ideias de seu esposo Zéu. Por consideração a seu esposo, os magistrados permitiram que ela continuasse vivendo na grande casa pastoral da catedral, a qual ela, como mãe dos reformadores, como ela foi chamada, havia consagrado por torná-la tão frequentemente um asilo espiritual para os refugiados. Tal foi a vida e o testemunho daquela que se tornou a grande mulher defensora das visões reformadas na Reforma. Ela se sobressai grandemente, tanto pela sua vida quanto pelos seus escritos. Ela é digna de muito mais notoriedade do que o silêncio do passado tem dado a ela. De fato, pode-se dizer que ela merece o título de mulher reformadora da Igreja Reformada, mais do que qualquer outra, com exceção talvez de Margaret Blurry, que iremos ver em seguida. Catherine Zell foi uma verdadeira teóloga, uma fiel reformada, uma mulher generosa e uma cristã piedosa. Olha só, irmãs, que legado incrível que essa mulher deixou.
o testemunho dela, né? E poder dizer que ela verdadeiramente foi uma teóloga, uma fiel reformadora, uma mulher generosa e uma cristã piedosa. Fica aí esse exemplo incrível dela, né? Para que nós possamos seguir. Em seguida, né, no próximo aqui, próxima mulher a ser estudada, vai ser Margaret Blair. Acho que mais ou menos se pronuncia assim o nome dela, né? E aí, irmãs, ela foi a irmã de Ambrose Blair. Infelizmente, tanto no livro quanto na internet, eu não consegui encontrar uma foto dela, nem muito menos do seu irmão, para colocar aqui para a gente ter mais ou menos uma noção de como eles eram, né? Mas então eu não consegui, fica aí, né, o espaço em branco da imagem dela ser preenchida, fica aí no nosso imaginário aí. Tente imaginar ela aí através das suas características e da sua piedade. Então vamos lá. Margaret, ela é irmã de Ambrose Blair. Ambrose Blair foi o grande reformador de Constança e Wittenberg. Constança, a cidade onde em 1415 Hus havia sido queimado na estaca. Lembra lá que eu falei para vocês, acho que foi no primeiro vídeo, né? Eu falei para vocês de Hus, um dos reformadores, dos pré-reformadores. Então, Constança, né, foi a cidade em que Hans havia sido queimado na estaca, profetizando que a reforma ressurgiria das suas cinzas. Então, um século depois, em 1427, isso ele morreu em 1415, e um pouco mais de um século depois, em 1427, aquela cidade se reergueu tal qual uma fênix para livrar-se da opressão de Roma. Havia ali cerca de 23 ministros pregando o evangelho, no qual as imagens e os altares romanos foram todos retirados e abolidos de ali. Inclusive os padres que estavam lá, que serviam a igreja de Roma, eles também fugiram de lá, né? Então, Ambrose era um monge, mas deixou o mosteiro indignado com os vícios que ali ele encontrava no mosteiro, né? Viu a forma ímpia em que vários homens viviam ali. O seu irmão Thomas tornou-se prefeito da cidade e Margaret veio a ser a grande figura feminina da reforma. Não foram apenas as esposas, né, dos reformadores que deram uma grande contribuição para a reforma. A família Blair foi grandemente usada por Deus para promover a reforma naquele lugar. No entanto, muitas foram as dificuldades que se levantaram para impedir o avanço do movimento naquela região. Foram secas, pragas e terremotos que vieram um após o outro. Em todas essas provações, Margaret foi uma grande auxiliadora de seus irmãos, lembrando que Ambrose foi um dos reformadores e Thomas foi o prefeito da cidade. E ela se destacou aí, né, diante de tantas dessas provações, ela foi uma grande auxiliadora de seus irmãos. Ela era uma mulher intelectual, apesar de ser raro naquela época as mulheres receberem educação formal. Ela lia os autores clássicos em suas línguas originais, mantinha contato com muitos eruditos em latim e foi grandemente honrada como poetisa por Erasmus e Bulling, né? Ela foi essa grande mulher e teve esse reconhecimento desses homens. Além disso, ela se correspondia com muita frequência com o reformador Bucer, que é Martin Bucer, né, no qual essas correspondências ainda podem ser encontradas na biblioteca de Zurique. 79 cartas de todas essas correspondências. É um grande volume. Acima de todos os seus dons, a sua piedade resplandecia. Embora tão honrada pelos homens e tão bem versada nas ciências da época, ela se vestia, como diz o escritor, com o maior ornamento de modéstia, de modo que apenas não havia encontrado uma pérola de grande valor, mas era em si mesma uma valiosa pérola. E é esse o significado de Margaret, né? Pérola, uma preciosa pérola.
e em virtude do resplendor de sua piedade e do seu exemplo de boas obras, né? Ela foi considerada aí essa valiosa pérola. Ela foi incansável em fazer o bem. Ensinou muitas crianças pobres a ler, visitou muitas viúvas e órfãos em seus sofrimentos. Seu trabalho foi um labor quieto e silencioso, de amor, que alcançou a todos. A primeira sociedade de mulheres para cuidar dos enfermos foi organizada por ela, tornando-se a fundadora da primeira sociedade de mulheres da Igreja Protestante. Olhe que legado essa mulher deixou. No ano de 1541, irrompeu uma grande peste na cidade. Ela, de forma incansável, trabalhou diariamente em meio aos doentes, visitando-os em suas casas, colocando em risco a sua própria vida para auxiliá-los. Os seus irmãos temeram muito por ela e por isso, né, eles escreveram cartas para seus amigos e reformadores pedindo que orassem para que Deus pudesse a preservar, tendo em vista que era uma peste que estava na cidade e ela de forma doada, né, incansável, ela ia até esses lares para cuidar das pessoas que estavam enfermas, né, pessoas que estavam doentes, se dedicando, ajudando naquilo que eles precisavam. Então eles pediram oração, seus irmãos pediram orações para que essa peste não pudesse chegar até ela e ela viesse a falecer. E de fato, as suas orações foram ouvidas, né? Durante aquele período daquela peste, sua vida foi poupada. No entanto, né, em 15 de novembro daquele mesmo ano, em 1541, com a idade de 47 anos, ela veio a falecer de uma febre. Ambrose, seu irmão, recebeu muitas cartas de condolências e pesar de todos os líderes da reforma, tais como Busser e Bulling. Ele escreveu, o irmão dela, né, no caso Ambrose, ele escreveu um belo hino por ocasião de sua morte, cheio de esperança cristã. Ele foi um dos mais antigos compositores de hinos entre os reformadores, visto que até 150 anos após a reforma, eles cantavam principalmente os salmos. E aqui, abrindo um parênteses, irmãs, a gente louva a Deus que pelo menos aqui na nossa igreja presbiteriana da Aliança, nós cantamos os salmos e é uma forma da gente aprender as escrituras. Se você tiver curiosidade, aqui no nosso canal nós temos, né, alguns vídeos, né, com salmos cantados. Então, se você se interessar, você pode procurar aí, acho que está uma pasta com o nome, uma playlist, se eu não estiver enganada, é Salmodia. Você pode dar lá, conferir para você ver que belos salmos são cantados. E essa é uma forma da gente inculcar a palavra de Deus, cantar as escrituras para o Deus das escrituras. Continuando. Ela foi uma genuína irmã de misericórdia, que adentrou a esfera muito mais ampla da vida cotidiana, ocupada em atos de misericórdia em todas as oportunidades que encontrava. Diante de tudo o que ela fez, ela poderia ser chamada de o anjo de misericórdia de Constança. Então, irmãs, essa foi aí as duas mulheres, né, que trouxeram aí um legado na Alemanha, deixaram um legado aí na Alemanha, na reforma que foi realizada na Alemanha, e que nós possamos seguir aí o exemplo dessas piedosas mulheres. No próximo vídeo, nós vamos estudar um pouco, ver um pouco aí da história da reforma na França. Vamos ver aí a história de uma rainha, né, e de sua filha também, o legado que elas deixaram. Então, espero que vocês tenham gostado, tenha ficado claro aí um pouco do legado e da história dessas duas mulheres, né, que são dignas de notoriedade, que nós possamos conhecer, né, como exemplo aí dessas mulheres que muitas vezes são esquecidas na história, mas nós estamos aqui para trazer luz ao seu legado, à sua história e seguir o exemplo delas, né? Então,
Espero que tenham gostado aí do resumo que fiz e que Deus possa lhe abençoar e esse legado fique aí para a sua vida, bem como para a minha. Tá bom, irmãs? Que Deus as abençoe, os abençoe, né? Que temos aí irmãos também que estão assistindo aí o vídeo. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. E não esqueça, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.